Boa noite. Foi um jantar VIP. Alunos do curso considerado o mais brilhante sempre da Faculdade de Direito reuniram-se esta noite em Lisboa. Um encontro de confraternização com muitas histórias e uma guerra pelo meio. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não, mas houve quem garantisse que lhe infligiu a primeira derrota numas eleições. Foi por muitos considerado o curso mais brilhante da Faculdade de Direito de Lisboa. De 1966 a 71, formou-se uma geração que tem marcado até agora a vida política e social portuguesa. Eu era mais velho de 10 anos, mas já se podia notar exatamente a qualidade pessoal daqueles jovens e, ao mesmo tempo, a disciplina de estudo que havia naquele tempo. Além de termos tido grandes mestres, havia efetivamente uma disciplina de estudo que facilitou que esta gente tivesse uma formação não apenas individual, mas coletiva, muito positiva. Mas nem só em Portugal estes antigos alunos de Direito têm sido influentes. Carlos Veiga é primeiro-ministro de Cabo Verde. Dificilmente poderíamos imaginar que hoje estaríamos onde estamos. De todo modo, o nosso desejo era o de aprender, lutar, enfim, para que o direito triunfasse. E isso tinha muitas facetas, desde a luta, enfim, pela garantia e pelo exercício das liberdades fundamentais, portanto, a luta pela democracia, mas, pelo menos no que me diz respeito, pessoalmente, eu não imaginava que, nesta altura, seria o primeiro-ministro de Cabo Verde. Com tantas personalidades juntas, abundam as histórias e recordações de outros tempos, até políticas. Eu ganhei as eleições ao Marcelo Rebelo de Sousa para delegado de curso, por exemplo. Foi um dos primeiros embates políticos de Marcelo Rebelo de Sousa, foi aí na faculdade? Provavelmente terá sido. Uma das primeiras eleições que perdeu foi, curiosamente, também na Faculdade de Direito para a Associação. Lembra-se desse episódio? Eu, à Associação, nunca concorri. O Luís Pinheiro de Almeida, há pouco, contou-nos que tinha concorrido umas listas e que tinha concorrido consigo umas eleições. Não se lembra desse episódio? Não, mas eu não concorri para a Associação nunca. Eu concorri para a Comissão Pedagógica de curso, mas ganhei. Ganhei no segundo ano, ganhei no terceiro ano, ganhámos no quarto e no quinto. A Comissão Pedagógica, mas nunca concorri para delegado de curso. Ainda que as memórias não sejam exatamente as mesmas, ficou desde os bancos da faculdade uma ligação que pretendem preservar. Nós somos como os Pink Floyd, reunimos de 5 em 5 anos, ou de 6 em 6 anos, como os Pink Floyd fazem os álbuns deles. Mas que mantemos a amizade e colaboração e contactos frequentes entre todos nós. Um encontro de gente ilustre. O PSD deu luz verde aos socialistas para formar governo nos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa não comenta a tentativa de aliança com o Partido Popular e respeita a decisão do PSD regional em passar para a oposição. Em relação aos Açores, o PSD continua a tentar esperar do Partido Popular uma aliança para formar governo nos Açores? Em relação aos Açores, as últimas notícias que tenho é de que o PSD hoje esteve com o Ministro da República e que passa à oposição. É a oposição, vai ser a oposição e terá o seu Conselho Regional daqui por 2 semanas. É uma decisão definitiva, portanto, vai deixar governar o Partido Socialista? Penso que foi a decisão autónoma da Comissão Política Regional e eu respeito-a naturalmente, faz parte da autonomia própria do PSD Açores. E nos Açores, as contas do Governo Regional no ano de 94 estão a ser contestadas. O Tribunal de Contas acusa o Executivo, na altura de Mota Amaral, de, entre outras irregularidades, ter omitido na contabilidade oficial mais de 8 milhões de contos de receitas. Sem paradeiro conhecido, os 8 milhões de contos são apenas uma das várias irregularidades que o Tribunal de Contas diz ter encontrado na contabilidade açoriana. Os erros reportam-se a 1994, ao tempo em que governava Mota Amaral. Segundo o Tribunal de Contas, são verbas comunitárias e receitas próprias dos fundos e serviços autónomos. Mas a conta dos Açores não se fica pela omissão dos 8 milhões de contos. O Tribunal diz persistir em omissões e outras irregularidades nas contas da região já detectadas em anos anteriores. Não foi respeitado o princípio da plenitude, uma vez que os fundos e serviços autónomos não fazem passar a totalidade das suas receitas próprias pelos cofres regionais e não foram contabilizados na conta da região a totalidade das verbas transferidas pela comunidade. Também não foi respeitado o princípio do equilíbrio, quer ao nível do orçamento, quer ao nível da execução, e não foi respeitado o princípio da especificação. As rubricas residuais do orçamento corrente apresentam uma execução de 1.349.845 escudos, enquanto as rubricas residuais do plano apresentam uma execução de 14.317.380 contos. Houve falta de rigor na orçamentação das receitas provenientes de juros e a conta da região permanece omissa em diversas matérias indispensáveis à avaliação financeira da região, designadamente nos domínios da tesouraria, situação patrimonial e financeira do setor público regional.
O desrespeito pela apresentação de contas anualmente permitiu que em 94 fossem contabilizadas receitas só cobradas efetivamente em 95. O documento do Tribunal de Contas adianta também que a sobreavaliação das receitas provocou um desvio superior a 17 milhões de contos em 1994. Cerca de 40 mil contribuintes lesaram o Estado em 1994. O Ministério das Finanças chegou a esta conclusão quando cruzou declarações do IRS. Verificou que as informações dadas pelo trabalhador e pela entidade patronal não coincidem. Em jogo estão muitos milhares de contos. O cruzamento de dados pela Direção-Geral de Contribuições e Impostos já está a dar os seus frutos. O caso passa-se com o IRS de 1994. A DGCI pegou nas declarações apresentadas pelos contribuintes e comparou-as com as que foram entregues pela entidade patronal respectiva. O resultado está à vista. Nós sabemos neste momento que há já 38.784 contribuintes que apresentam divergências acima de 1000 contos entre as duas coisas, o que quer dizer que vão ser objeto de fiscalização. A maior parte deles está em Lisboa, no Porto, em Aveiro, em Braga. Quase 39 mil declarações, em todas elas a diferença de rendimentos é superior a 1000 contos. Em 25 mil casos, os contribuintes nem sequer apresentaram declaração. Nos restantes 13 mil, há diferenças nos valores apresentados pelos trabalhadores e pelos empregadores. Os campeões da mentira estão em Lisboa, foram descobertos mais de 11 mil casos. No Porto apanharam quase 8.700 contribuintes e em seguida estão os distritos de Aveiro, Setúbal e Braga. Em todos eles foram apanhados mais de 2.000 casos de declarações com rendimentos diferentes. Todos estes contribuintes vão ser fiscalizados pela DGCI. O deputado Miguel Coelho é o novo líder da Comissão Política Conselhia de Lisboa do Partido Socialista. Um resultado de surpresa, porque a lista que encabeçava não reunia apoios de grandes figuras do PS. Ao contrário da lista de Nuno Baltazar Mendes, atual presidente, e que era apoiado por João Soares e António Costa. Os hemofílicos infectados com o vírus da SIDA vão finalmente receber imunizações na primeira semana de novembro. O Ministério da Saúde prepara-se para desembolsar mais de 200 mil contos, uma verba que a Associação Portuguesa de Hemofílicos considera insuficiente. Os hemofílicos portugueses que foram infectados pelo vírus da SIDA com transfusões de sangue contaminado vão finalmente receber indenizações do Estado. Era uma promessa há muito feita pelo Governo e hoje a Ministra da Saúde garantiu perante a Associação Portuguesa de Hemofílicos que os pagamentos vão começar já no próximo mês. O Executivo vai disponibilizar 200 mil contos para este efeito, 12 mil para cada uma das vítimas, que dizem, contudo, que não é o suficiente. Nós gostaríamos também que algumas pensões pecuniárias fossem atribuídas aos hemofílicos, porque nós temos, além dos hemofílicos infectados, nós temos hemofílicos que, derivado ao tratamento a que foram sujeitos durante o crescimento, estão quase inválidos, têm grandes deficiências físicas, que não puderam ir à escola nem ao trabalho e vivem de uma pensão de invalidez. E hoje o jornal Independente noticiava a promoção de Felisbela Caldeira, coarguida no processo de compra de plasma sanguíneo infectado com o vírus da SIDA em 1986, um processo que também envolve a ex-ministra Leonor Beleza. Uma promoção ao posto de assessora do Instituto de Gestão Informática e Financeira do Ministério da Saúde, lugar que, segundo o mesmo jornal, lhe daria a possibilidade de decidir sobre a compra de produtos sanguíneos. Maria de Belém já reagiu. É referido que a senhora teria poderes de decisão em relação às aquisições de sangue ou de produtos sanguíneos e seus derivados, isso não acontece. Hoje em dia isso é feito através de comissões técnicas com regras muito precisas e muito estritas. A Ministra da Saúde fez questão de sublinhar que Felisbela Caldeira terá apenas poderes administrativos. A experiência sísmica marcada para quarta-feira ao Largo do Porto pode ser adiada. Os ambientalistas consideram que a experiência coloca em risco a sobrevivência de algumas espécies. O ministro João Cravinho ainda não confirmou a data da simulação sísmica. Diz estar à espera de mais informações. A simulação sísmica prevista para a costa norte do país, o chamado Projeto Combo, está longe de ser aceito de forma pacífica. Os partidos da oposição são contra a realização das explosões. Os ambientalistas também. A Associação Amigos do Mar lançou um alerta. Os golfinhos existentes na zona estão em perigo. Eu pergunto, que direito temos nós de destruirmos esta espécie? Não há impactos ambientais na zona, não há nada que nos diga que amanhã não vão morrer mamíferos importantes ou estoques de pescado importantes. O presidente da Câmara do Porto, Fernando Gomes, ainda não está totalmente convencido de que a explosão não traga consequências negativas. Onde não há garantias neste momento
é de um impacto ambiental negativo que possa prejudicar a fauna marítima daquela área. E aí é que eu penso que é necessário haver maior prudência. E penso que as ações ambientalistas estão a lançar um alerta que me parece deve levar-nos todos a refletir. Prudente foi também o presidente da Comissão de Avaliação do Projeto. Mário Ruivo espera ter o relatório concluído para entregar ao ministro João Cravinho só no final da próxima semana. E assim, a hipótese de a primeira explosão ocorrer já na quarta-feira está quase totalmente posta de parte, porque o ministro é claro. Neste momento a questão está em estudo, aguardo elementos, inclusivamente, como podem calcular, essa matéria foi e deverá ser, enfim, enquadrada nas condições mínimas para que a experiência se possa realizar com êxito. Eu não sei se essas condições estão reunidas ou não. Aguardo informação sobre isso. E assim, a luz verde que os cientistas desejam para dar início às experiências pode não surgir tão rapidamente como estão à espera. Um cidadão francês foi apanhado em flagrante na cama com um rapaz de 12 anos. Aconteceu na Roménia, é um caso chocante para ver na segunda parte do 24 Horas. Finalmente, a confirmação. O tabaco provoca o cancro dos pulmões. Há 30 anos que os estudos andam a ser feitos. Agora, pela primeira vez, cientistas norte-americanos provaram que existe uma ligação direta a nível celular entre o tabaco e o cancro dos pulmões. Em Washington, Mário Crespo. As advertências dos cientistas são já muito antigas. Fumar causa cancro no pulmão. A verdade é que não se sabia qual era o mecanismo biológico deste processo, embora houvesse a certeza desta relação. Mas agora sabe-se. O Dr. Mu Chen-Teng, de uma universidade no Texas, apresentou as provas moleculares, estabelecendo diretamente a ligação entre o cigarro e o cancro no pulmão. Em 1964 foi anunciado publicamente nos Estados Unidos que havia uma relação entre o consumo de tabaco e o cancro. A resposta da indústria do tabaco foi a mesma de sempre, que não havia provas científicas, pois agora já há. Alan Vogelstein é um cientista da mesma Universidade do Texas. This study shows us the precise chemical, the precise gene, and the precise location on the gene that results in lung cancer forming. O processo biomolecular acontece quando os componentes do fumo de cigarro, conhecidos como benzoapirene, BP, que causam o cancro, entram nos pulmões, onde se transformam noutro componente, BPDE, que afeta o gene P53 das células pulmonares, que é o inibidor ou protetor do cancro. Destrói esse gene e o tumor aparece e multiplica-se. A Philip Morris e a Brown & Williamson, grandes fabricantes de cigarros, de facto, os maiores fabricantes de cigarros no mundo, dizem que ainda vão estudar estas conclusões científicas e depois pronunciar-se-ão. Mas, de facto, o que é que se pode esperar de uma indústria que, anualmente, mata os seus melhores clientes? Mário Crespo, RTP Washington. Os 3 timorenses que tentaram pedir asilo na Embaixada Francesa em Jacarta foram expulsos à força. Na quarta-feira, os jovens saltaram a vedação da Embaixada, mas não conseguiram falar com qualquer diplomata. Paris desmente o caso, mas alguns jornalistas na capital indonésia confirmam a versão dos timorenses. Alberto Silva diz que estas marcas foram feitas pela segurança da Embaixada Francesa em Jacarta. Ele foi um dos 3 timorenses que, na passada quarta-feira, saltaram a vedação daquela representação diplomática. Pretendiam entregar uma declaração ao embaixador francês e pedir asilo político em Portugal, mas dizem que foram interceptados pelos seguranças e expulsos, sem terem conseguido falar com mais ninguém. A Embaixada não comentou o incidente, entretanto desmentido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Mas diversos jornalistas estrangeiros que trabalham em Jacarta confirmam a versão dos timorenses. Os ativistas dos direitos humanos, por seu turno, já condenaram a atuação das autoridades francesas. I think it's indeed very shameful for a country which defends human rights just like France. And I never expected that France would react in such a way. O governo português reafirmou, entretanto, a sua disponibilidade para receber qualquer timorense.
uma completa disponibilidade de Portugal para acolher as pessoas. Portanto, se algum destes problemas não se resolver, não será por nossa responsabilidade, visto que nós estamos empenhados em encontrar solução para todos os casos que venham a ocorrer. É evidente que o nosso desejo não é que os timorenses venham para Portugal. O nosso desejo é que os timorenses sejam livres em Timor. E é esse o sentido essencial da luta que temos vindo a travar a todos os níveis no plano internacional. E hoje a Amnistia Internacional exigiu que o chanceler alemão Helmut Kohl inclua na sua agenda da visita à Indonésia a questão de Timor. Kohl visitará o país entre 25 e 29 de outubro. A Amnistia Internacional recorda que pelo menos 200 mil timorenses foram mortos desde a anexação pelo regime de Suharto, em 75, e manifestou a sua preocupação pela exportação de armas alemãs para a Indonésia. Mais um caso de pedofilia foi em Bucareste, na capital da Roménia. Um francês de 44 anos foi apanhado em flagrante na cama com uma criança de 12 anos. O homem, advogado de profissão, confessou ter mantido relações sexuais nos últimos 3 anos, sempre na Roménia, com pelo menos 50 crianças. Quando a polícia entrou no apartamento, Michel Paulalbec estava deitado com uma criança de 12 anos de idade. Já não era a primeira vez que era encontrado em situação semelhante pelas autoridades. A última tinha sido já esta semana. O homem deslocava-se regularmente à Roménia desde há 3 anos e procurava frequentemente crianças sem família que dormiam numa estação de caminho de ferro da capital romena. J'ai rencontré peut-être 200 garçons, mais j'ai pas fait des choses avec tous. J'ai fait très peu de choses avec beaucoup. J'ai eu des rapports qu'avec une cinquantaine de garçons, vraiment. Apesar da sua confissão, um juiz decidiu que iria aguardar o julgamento em liberdade. A lei romena apenas contempla a prisão em casos de pedofilia quando se é apanhado em flagrante delito. Um segundo homem, também francês, estava no mesmo apartamento, mas não foi incomodado pela polícia. Segundo afirmou, estava a dormir quando a polícia entrou na casa, depois de ter ido assistir a um jogo de futebol. Na Bélgica, o afastamento do juiz de instrução do caso da rede de pedofilia tem provocado uma onda de protestos. Pelo 4º dia consecutivo, registaram-se manifestações contra o sistema judicial belga. Os confrontos entre estudantes e forças policiais provocaram hoje cerca de 50 detenções. Na Rússia, continuam a rolar cabeças. Um dia depois da queda do general Lebed, Boris Yeltsin assinou mais 2 demissões. O chefe do Estado-Maior do Exército e um conselheiro da administração presidencial. Vive-se um ambiente de crise, ordenados em atraso nas Forças Armadas e o espectro do recomeço da guerra na Chechênia. O general Lebed decidiu ir ao teatro. A peça chama-se O Ivan, o Terrível. Com ironia, o general diz que vai aprender como governar um Estado. Um dia depois de ter sido demitido por Yeltsin, Lebed diz apenas que teme o que pode acontecer na Chechênia. Na República Independentista, a demissão do general gerou dúvidas quanto ao acordo de paz. O recomeçar da guerra é um cenário admitido como provável. Há soldados que já se queixam, a ordem de regresso foi anulada, por enquanto têm que se manter na região. A guerrilha aguarda para ver o desenrolar dos acontecimentos. Para já, em Moscovo, há quem se distancie de Lebed. O líder comunista Zyuganov diz apoiar governos e não grupos de pessoas, com os militares a servir de retaguarda. Zhirinovsky, o líder ultranacionalista, tem em consideração o que Lebed fez no Cáucaso, mas não defende a entrada de militares para a política. Os jornais dividiram-se no apoio. Para o jornal Rossiyskaya foi o voo do cisne. Para outros analistas políticos, a demissão de Lebed pode ser o arrancar de uma carreira política. Aponta o facto de o presidente estar doente e de existirem atrasos no pagamento dos ordenados nas Forças Armadas. E a Chechênia ainda não tem uma situação completamente resolvida. No Kremlin, Yeltsin assinou mais 2 demissões. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e o número 2 da administração presidencial. Não foram dadas explicações. Desporto, José Roquete já apresentou a única lista candidata às eleições no Sporting, marcadas para a próxima semana. Esta noite, Roquete jantou com apoiantes da candidatura. Dos nomes da sua lista, há uma novidade em relação à atual direção. O nome de Menezes Rodrigues, ex-vice-presidente da direção de Sousa Sintra, será a grande novidade na lista entregue esta tarde em Alvalade. Nesta altura, um grupo de sócios leva a efeito o jantar de apoio à recandidatura do presidente do Sporting. Mesmo sem concorrência, José Roquete não quebra o compromisso assumido com Miguel Galvão Teles.
Independentemente de haver ou não haver mais nenhuma lista, há alguns aspectos formais que o Presidente da Assembleia Geral do Sporting me pediu para respeitar e eu assim farei. José Roquete, entretanto, não critica aqueles que, num grupo de reflexão, admitiram a possibilidade de solicitar o adiamento do ato eleitoral de 25 deste mês. O Presidente do Sporting até gostaria de ter tido concorrência. Noutro momento da vida do Sporting, até se calhar agora, pois acho que isso que não era nada de negativo. Antes pelo contrário, sobretudo, que se consubstanciasse, isso é que era importante, em qualquer alternativa clara e concreta em relação aos problemas que o Sporting e não só, dos problemas que de uma forma geral, mas que no caso do Sporting são os que mais de perto nos tocam, as instituições do tipo do Sporting, nomeadamente, e por outro lado também o futebol em Portugal, como sabem, têm que tratar e que são bastante complicados. A única lista que será submetida a sufrágio no próximo dia 25 não apresenta grandes novidades. Para já, José Roquete tem como objetivo principal o equilíbrio financeiro do clube. O pintor Mário Eloy é considerado uma das figuras mais importantes da arte portuguesa deste século. A sua obra pode ser apreciada no Museu do Chiado até ao final do mês. O autorretrato é o grande tema da pintura de Mário Eloy. Nesta tela, uma pose à Van Gogh. Fotografias do artista em idades diferentes permitem-nos identificar os autorretratos quer nas pinturas, quer nos desenhos. Retratos, paisagens, alegorias são os temas mais frequentes na obra de Mário Eloy, realizada entre 1920 e 1945. A Fuga, pintada em finais dos anos 30, fazem de Eloy um dos grandes pintores da arte portuguesa. Na exposição não podemos pôr tudo, no entanto o catálogo faz o inventário de tudo quanto podemos reunir. Quando não conhecemos, a não ser por fotografia, só de fotografia, às vezes em preto e branco, mas toda a produção de Eloy, identificada, enfim, nestes 2 anos de trabalho, está de facto no catálogo. Fica como um instrumento de trabalho. O célebre retrato do bailarino Francis. Em 1925, em Paris, Mário Eloy, com a sua genial intuição, assimilou todas as preocupações estéticas da modernidade internacional. 2 anos depois, em Berlim, encontrou Eloy no expressionismo a linguagem mais adequada às suas angústias existenciais. Eu quero agradecer a todos os colecionadores que estão há tanto tempo sem as obras, que nos emprestam, e mesmo, se eles não me levarem a mal, fazer um apelo. É aqueles que ainda não nos confirmaram e nós percebemos. Há 2 ou 3 colecionadores um pouco reticentes em deixarem ir as obras ao Porto. Era ótimo, de facto, se deixassem. O núcleo dos desenhos permite recapitular as diferentes fases de Mário Eloy. Depois de Lisboa, será o Porto a ver esta retrospectiva no Museu Soares dos Reis. E 24 horas chegou ao fim. Boa noite. Eu volto amanhã.